capítulo 8. Romanos 8, nós vamos meditar nesse texto nessa manhã. Abra sua Bíblia nesse texto, querido. Romanos, capítulo 8, onde Paulo começa dizendo: nenhuma condenação há. Coisa maravilhosa, declaração maravilhosa essa de Paulo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está entrando. Nós vamos ler o texto em Romanos, capítulo 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero começar essa reflexão contando um fato que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, no contexto da Segunda Guerra Mundial, onde o presidente americano, Franklin Roosevelt, ele, no discurso que ele dirigiu ao Congresso americano, ali no meio do terror de toda aquela guerra que ceifou com a vida de 60 um discurso inflamado da história. E nesse discurso, queridos, ele disse que olhava para a frente e buscava um mundo onde a liberdade pudesse ser respeitada. E ele falou ali de 4 tipos de liberdade. A liberdade de expressão, que é tão comentada hoje em dia, no Brasil. Liberdade de adoração, liberdade da vontade e a liberdade do medo, a libertação do medo. Queridos, liberdade. De verdade, o homem sempre almejou por ser livre, desde o tempo em que Adão e Eva nos condenou a sermos escravos do pecado, quando eles pecaram ali no paraíso, que nós desejamos essa tão almejada, tão sonhada liberdade. E Paulo, escrevendo aqui nesse texto aos Romanos, amados, ele vai falar sobre liberdade também. Mas a liberdade que Paulo fala aqui não é essa mesma liberdade que Roosevelt falou no seu discurso, ali naquele dia 6 de janeiro de 1941. Não é a liberdade tão sonhada por Roosevelt e que ele morreu sem vê-la. Essa liberdade que Paulo almeja aqui, queridos, é uma liberdade mais plena, é uma liberdade mais abrangente, é uma liberdade que envolve o homem em todas as áreas da sua vida, corpo e alma. É uma liberdade que independe, amados, se estamos atrás das grades ou não. É uma liberdade que independe em que tipo de regime de governo nós estamos submetidos. É uma liberdade que não pode ser perdida. É uma liberdade, queridos, que nos é dada por homem ou governo ou por instituição alguma, mas uma liberdade que nos é dada pelo Espírito de Deus. É dessa liberdade que Paulo fala aqui em Romanos 8. E Lutero, ele escrevendo sobre essa liberdade, queridos, ele diz que ela é como um estado ou uma condição em que o crente tem diante de Deus em Cristo. Paulo, libertos, que maravilha! Em Cristo nós somos libertos. E fomos libertos de quê, queridos? Nós somos libertos da condenação, da derrota, do desencorajamento, do medo, da perdição, do pecado, da maldição. Nós somos libertos de muita coisa naquela cruz. E Paulo ele vai falar sobre isso aqui nesse texto. No versículo de 1 a 4, ele já começa dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Amados, e quando a gente vê Paulo escrevendo isso aqui, nem parece o Paulo que escreveu o capítulo 7, o capítulo anterior. Porque no capítulo anterior, Paulo, o discurso dele destoa completamente do que ele fala no capítulo 8. Ele diz no capítulo 7, versículo 14, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. No capítulo 7, versículo 14, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ele diz ainda no versículo 22 que no seu interior ele tem até prazer na lei de Deus, mas no versículo 23 ele diz que trava uma guerra em sua mente, que o faz prisioneiro. E no versículo 24, queridos, ele finalmente desabafa: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então esse Paulo, que parece que está em desespero no capítulo 7, pela sua condição de pecador, de fraqueza, de escravidão, queridos, ele vira a página no capítulo 8, quando no capítulo 7 ele deixa a condição de pecador miserável, fraco, e que vive numa constante luta mental entre fazer o bem que ele deseja, mas está numa luta contra aquele mal que o cerca, entre escolher o bem e o caminho mau, entre escolher o pecado e aquilo que é santo. Mas ele começa, amados, o capítulo 8, afirmando que apesar de tudo isso, apesar da sua carne, da sua fraqueza, do pecado, das suas limitações, nenhuma condenação pesa mais sobre ele. Amém? Entanto, Paulo aqui ele faz uma ressalva, queridos. Ele diz que nenhuma condenação pesa sobre aqueles que são filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só, amados, quem está em Cristo Jesus, que não há nada que perturbe e nem condene esses que se encontram em Cristo Jesus, esses que são realmente filhos de Deus. Em Cristo, amados, nós somos pesados na balança, nós somos justificados e nós somos libertos da escravidão e da condenação do pecado. Não é maravilha? Essa, queridos, é a mais importante de todas as liberdades que o homem pode desfrutar aqui na eternidade, porque nos liberta da escravidão do pecado aqui e nos liberta das cadeias do inferno no porvir. Se o homem conquistar, queridos, tudo que ele deseja no seu coração aqui na terra, se ele tiver toda a verdade pelo qual ele almeja e pelas quais sempre lutou, mas, entanto, se ele perder a sua alma, ele vai continuar preso, ele vai continuar acorrentado, ele vai continuar cativo pela sua eternidade toda, a não ser que ele se liberte em Cristo Jesus. E Paulo, ele vai dizer, queridos, que existem dois tipos de pessoas. Primeiro, ele fala daquelas pessoas que não têm o Espírito de Deus. E as pessoas que não têm o Espírito, verdade. E ele diz no versículo 5, ainda no capítulo 8, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, os que se inclinam para a carne, queridos, elas só são chamadas, elas só são atraídas pelas coisas da carne. E ele diz que estes estão mortos espiritualmente no versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte. Ele diz ainda no versículo 7 que eles estão em guerra contra Deus, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Todos os seus atos são no sentido de afrontar a Deus. Todos os seus atos são no sentido, queridos,
de se rebelar contra Deus, de lutar contra Deus. E o segundo tipo de pessoa que Paulo menciona aqui, queridos, são justamente aqueles que têm o Espírito de Deus. Aí ele vai dizer, queridos, a partir do versículo 9 até o versículo 11, que aqueles que têm o Espírito de Deus são aqueles que têm a evidência da conversão. E o Espírito de Deus é que nos dá essa evidência da conversão. No versículo 9 ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, a presença do Espírito de Deus em nós é a evidência de que nós estamos em Deus, de que nós somos salvos. E o Espírito Santo é quem garante que você é de Cristo. Paulo diz que só são filhos de Deus aqueles que são guiados por Ele. No versículo 14, ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, meus amados, essa conversa de que todo mundo é filho de Deus, isso é balela. Isso é conversa fiada. Isso é mentira de Satanás. Não é todo mundo que é filho de Deus, todos somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus são todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Há uma diferença muito grande. E aí ele vai no versículo 16, amado, dizer que esse mesmo Espírito também testifica que nós somos filhos de Deus. Versículo 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que maravilha, amados, que bênção. Mas não basta simplesmente, amados, ter o Espírito de Deus. É preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. Não basta simplesmente possuir o Espírito de Deus. É necessário ser possuído pelo Espírito de Deus. Não basta simplesmente termos a presença do Espírito de Deus. É preciso que o Espírito de Deus nos presida, seja o nosso presidente. Precisamos ser tomados por esse Espírito Consolador que nos enche, que nos guia, que nos fortalece, que nos dá, queridos, motivação a cada manhã para levantarmos e enfrentarmos o nosso dia, que nos dá sabedoria para viver, discernimento, paz interior. E então, amado, você é filho de Deus? O Espírito Santo de Deus se move em você? Amém? Paulo diz, queridos, que nós somos libertos, quando temos o Espírito de Deus, de todo desencorajamento. Veja o que ele diz no versículo 18. No versículo 18 ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja que coisa maravilhosa que Paulo está falando. Ele agora vai tratar, queridos, dos problemas relacionados ao nosso sofrimento e à dor. Em contraste com o sofrimento presente, Paulo agora nos aponta para a glória que está nos reservada no porvir. Ele fala dos nossos gemidos, das nossas angústias, mas ele nos convida, queridos, a olhar para além e contemplar a glória que nos aguarda. E ele diz que, queridos, que possa se comparar a isso, a essa glória. Mas enquanto o céu não chega, amados, Paulo diz que é a vida aqui. Ele nos alerta que ela às vezes é vivida sob gemidos. Ele nos alerta, queridos, que às vezes essa vida aqui, ela tem algumas dores que precisam ser enfrentadas. Às vezes ela é acompanhada de sofrimento, de tribulações. Paulo, ele diz, queridos, que nós gememos. No versículo 23, ele diz assim, versículo 22, ele diz que toda a criação geme, a natureza geme, o mundo geme. No versículo 23, ele diz que não somente a criação, mas também nós que somos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, enquanto aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
Então, enquanto nós estivermos aqui, Paulo diz, prepare-se que a vida é feita de gemidos. Nós gememos por causa, queridos, da fraqueza do nosso corpo, por causa da presença do pecado. Gememos porque, embora já tenhamos sido libertos do pecado, mas não fomos ainda libertos da sua presença, porque só seremos na glorificação. Ele fala que nós gememos, queridos, por causa dos sofrimentos do tempo presente. Ele fala que nós gememos porque, mesmo sabido que o melhor ainda está por vir, no entanto, amados, temos que conviver com a fraqueza, doenças diárias, com as dores do nosso corpo e até com o luto. Nós gememos enquanto estamos aguardando a redenção do nosso corpo. E aí Paulo fala de um terceiro gemido, além do gemido da natureza, além do nosso gemido. Paulo vai falar no versículo 26 que o Espírito Santo também geme. Nós não gememos sozinhos. Paulo diz no versículo 26, porque também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Oh, queridos, nós não gememos sozinhos. O Espírito Santo nos faz companhia em nossos gemidos. Ele não nos despreza, amados, nas nossas fraquezas, pelo contrário, Ele se junta conosco, Ele nos assiste. E esse termo aqui que Paulo diz, assistir, é trabalhar junto conosco. Aqui a ideia é de duas pessoas juntas carregando o mesmo fardo. Queridos, o Espírito Santo, ele pega firme com a nossa incapacidade mental, muitas vezes de lidarmos com nossos gemidos, mas o Espírito Santo, ele pega firme conosco, ele está conosco, ele não nos abandona. O Espírito Santo, ele é um presente que o Senhor nos acompanhar aqui neste mundo, justamente porque o Senhor já sabia das nossas fraquezas. E por isso Ele enviou esse Espírito, o Consolador, aquele que nos fortalece, o Espírito da verdade, para estar conosco para sempre e habitar dentro de nós. Até um dia em que seremos plenamente resgatados e plenamente libertos, onde estaremos na glória, desfrutando, amados, da liberdade plena. E só lá, nós poderemos desfrutar plenamente dessa liberdade prometida na palavra do Senhor. Amém? E Deus te abençoe, querido, e Deus esteja te dando graça nesse dia, e o Espírito Santo de Deus possa estar se movendo dentro de você, para lhe conduzir em paz e alegria do Espírito nesse dia. Vamos orar? Pai querido, eu louvo a Ti, Deus, por esse dia, dia do Senhor. Eu louvo a Ti, Deus, por o dia que Tu tens preparado para nós. Que dia de paz, de alegria, de bênção, de companhia do Teu Espírito. Seja com esse amado, com essa amada, Senhor, e que Tu esteja, Senhor Deus, fortalecendo e abençoando, guiando seus passos, Senhor Deus, dando livramento, cercando com Teu cuidado. Deus, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor os abençoe. Louva a Deus por tudo. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim.
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ô fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tua paz e teu amor, teus olhos sobre mim. sei as vozes. Tua fidelidade me leva minha vida mais além do que eu Posso imaginar. Posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.